Bom dia. Bem-vindos mais uma vez a uma aula. Nós temos estado discutindo Lucas 24, Marcos 13 e Lucas 21. We began by identifying the number of questions we find in those chapters. Nós começamos identificando as perguntas que nós encontramos naqueles capítulos. And we showed that there are 4 questions. E temos mostrado que encontramos 4 perguntas. Depending on the verse those questions occurred, E dependendo dos versículos em que essas perguntas ocorrem, we broke those 3 chapters down. Nós colocamos esses 3 capítulos numa estrutura. And realized that the question in Matthew were in 3a, 3b, and 3c. E vimos que em Mateus temos as perguntas 3a. Can you repeat that? Which one? 3a. In Matthew, the questions are found in verse 3a, b, and c. Ok. Em Mateus, nós encontramos as perguntas nos versículos 3a e b e c. In Mark, it is 3 and 4, but they are found in 4a and 4b. Em Marcos, isso encontramos nos versículos 3 e 4, mas as perguntas estão no versículo 3a e b. And then in Luke, they are in verse 7. E em Lucas, nós encontramos as perguntas no versículo 7. 7a and b. 7a e 7b. So when we summed up and brought all those chapters together, E quando nós fizemos essa somatória e trouxemos todos os capítulos juntos, we realized that the question 3a in Matthew is also found in 4a in Mark and 7a in Luke. essa pergunta 3a também é encontrada em Marcos 4a e Lucas 7a. Then we found that the second question is not there in Matthew, but it's there in Mark and Luke, which is in 4b of Mark and 7b of Luke. Vimos que essa segunda pergunta não está em Mateus, mas se encontra sim em Marcos, no versículo 4b, e Lucas 7b. Then we had question 3b, which is not found in Mark, which is neither found in Mark nor Luke. E temos a terceira pergunta, 3b, que não se encontra em Marcos e tampouco em Lucas. The same to question 3c. E o mesmo vale para a pergunta 3c. So we said breaking down these chapters into the questions asked. Então, destrinchar esses capítulos para definir quais são as perguntas que são de fato perguntadas Will help us draw the structure of that prophecy even before we read the prophecy itself. nos ajuda a colocar entender a estrutura da profecia antes de sequer ler a profecia em si. So we showed that we have a structure Mostramos que temos uma estrutura where we have a portion onde nós temos uma porção that is dealing with Jerusalem. que trata de Jerusalém. So this portion here Essa porção aqui, is dealing with Jerusalem, or what we call the history of Christ, or the history of the disciples. ela lida com Jerusalém. Nós chamamos isso a história de Cristo ou a história dos discípulos. Then we had this portion here, Logo nós tínhamos essa porção aqui, which is the portion of the end of the world. que é a porção do fim do mundo. So we showed that in this history, Mostramos que nessa história, this is question 3a, essa aqui é a pergunta 3a, 4a, and 7a, 4a e 7a. and also question 4b and 7b. E também a pergunta 4b e 7b. When you come to this portion here, Quando chegamos a essa porção aqui, this will be question 3b and 3c. isso aqui será a pergunta 3b e 3c. Then we went to the prophecy itself E em seguida fomos para a profecia mesma, to begin identifying the verses covering this history here. para identificar quais os versículos que cobrem essa história aqui. So we had already showed that where is Christ standing when he's giving this prophecy? E ainda não temos certeza por o que Cristo está dizendo quando ele dá essa profecia. Brother Raphael? You were asking, we're not sure. Where is Christ standing when he's giving this prophecy? Perdão. A pergunta é onde nós estamos
quando Cristo dá essa profecia, nessa linha, onde nós estamos? In history. Na história. Onde nós estamos? No momento que Cristo dá essa profecia. In which date is he standing when he's giving the prophecy? Ele está em qual data quando ele dá essa profecia? Ah, sim. 31. 31. 31, good. So Então, he's muito bem. standing in history in 31 AD. Então, na história, ele está no ano 31 depois de Cristo. Then we showed this extreme point will be which year? E esse extremo no final é qual? Anos 70. 70. So this will be 70 AD. Exatamente, isso é o ano 70. Ou So 538. Ou Ou 538. 538. No, I think. So if we are dealing with Jerusalem, this will be 70, okay? Não, se você trata de Jerusalém, isso aqui é o ano 70. So when we are dealing with the history of Jerusalem or the history of Christ in context of these three gospels, Então, quando falamos da história de Cristo, o de Jerusalém, no contexto dos 3 evangelhos, it is the history from 31 to 70 AD. então é a história de 31 a 70 depois de Cristo. So now when we went to read the prophecy itself, especially in the book of Matthew, Então, quando fomos para a profecia em si, especialmente no livro Mateus, Sister Elisa, which verses were covering this history? quais são os versículos que cobrem essa história, irmã Elisa? From Matthew. Del 4 al 20. 4 to 20. So we showed that this here is verse 4 to verse 20. Mostramos que isso aqui é a história de, ou são os versículos 4 a 20. Okay? Tudo bem? Then we came to this portion here at the end of the world. Chegamos então a essa porção que está próxima ao fim do mundo. And when we went to the prophecy, especially the prophecy of Matthew, E quando fomos para a profecia, especialmente a profecia de Mateus, which verses were covering this end portion? quais versículos que cobrem esse final da história? My brother? Del 29 al 31. 29 to 31. Good. So it's verse 29 to verse 31. Exatamente, 29 a 31. So if you, as we are using Matthew as a point of reference, sorry, it is 29 to 31. Thank you. Então, usando Mateus como ponto de referência, So which verses have not been dealt with? quais são os versículos que ainda não foram abordados? If you go to the prophecy, Se você olha para a profecia, my sister Jessica, irmã Jéssica, so we have verse 4 to verse 20, nós temos 4 a 20, verse 29 to verse 31. 29 a 31. Which verses haven't we dealt with? Quais são os versículos que ainda não foram abordados? 21 ao 28. 21 to 28. 21 to 28. 21 a 28. And then we said verse 21 to verse 28 is one story. Nós dissemos que 21 a 28 é uma história. And what story are those verses covering? E qual história está sendo abordada nesses versículos? Os 1260 anos. The 1260. So it's the history of the 1260. Sim, é a história dos 1260 anos. And we showed that the 1260 Mostramos que os 1260 begins in 538 começam no ano 538 and goes all the way to the year 1798. e vai até o ano 1798. So this is verse 21 Então isso aqui é versículo 21 to verse 28. até 28. We explained those verses. E esses versículos nós explicamos. Verse 21 is talking about the Great Tribulation. Versículo 21 fala da grande angústia. Verse 22 is talking about those days. E versículo 22 fala sobre aqueles dias. And those days are going to be shortened for the sake of the elect. E aqueles dias serão abreviados por causa dos eleitos. So whatever those days are, there's something happening in those days that is affecting the elect. Então, que seja o que aconteça durante aqueles dias é algo que afeta os escolhidos. And we show that there is a great tribulation happening during those days, E vimos que há uma grande angústia que acontece durante aqueles dias. which is affecting the elect. E essa angústia afeta os escolhidos. And for the sake of the elect, this tribulation or the days are going to be shortened. E por causa dos escolhidos, esse período será abreviado. Obrigado.
So we showed the story goes all to verse 28. Então vimos que isso continua até versículo 28. So we showed from the prophecy of the prophecies given in Matthew 24, Mark 13, and Luke 21. Então vimos que a profecia que é dada em Mateus 24, Mateus 13 e Lucas 21, 1798 marks the beginning of the end of the world. que 1798 marca o fim do mundo. So then yesterday we briefly touched on the signs given in Matthew 24 verse 29. Ontem tocamos brevemente nos sinais que são mencionados em Mateus 24, versículo 29. Mark 13, 24 and 25. E também Marcos 13, 24 e 25. And then we had Luke 21, 25 and 26. E tínhamos também Lucas 21, versículos 25 e 26. So I want us to get now to those verses and look them in detail. Então eu gostaria de ir até aqueles versículos e olhar para eles em detalhe. And then we can illustrate them on the board. E logo podemos ilustrá-los no quadro. So let's turn to the book of Matthew. Então vamos abrir Mateus. So first of all, we'll be comparing Matthew Primeiramente vamos comparar Mateus, Mark, Marcos Luke, e Lucas. but I will also introduce the book of Revelation. Mas eu vou também aqui introduzir o livro de Apocalipse. So this will be Matthew 24, Isso será Mateus 24, Mark 13, Marcos 13, Luke 21, Lucas 21 and Revelation chapter 6. e Apocalipse 6. There's a question. Okay. A minha dúvida, ela volta um pouquinho, mas eu não perguntei antes porque eu não consegui formalizar muito bem. Ainda não consegui formalizar tão bem, mas é sobre metodologia. So my question goes back a little bit, and I didn't ask my question before because I wasn't really sure how to formulate my question, and actually I still don't know how to formulate it, but it's in regard to methodology. Quando a gente olhou somente para Mateus 24, verso 3, When we look only at Matthew 24, verse 3, isoladamente, a gente só conseguiu ver basicamente, acho que duas perguntas. when we looked at it in an isolated manner, we could only identify two questions, basically. E aí quando a gente olhou para a estrutura de todos os versos, But when we looked at the overall structure, e aí a gente comparou Jerusalém e o fim do mundo, and we compared Jerusalem to the end of the world, a gente viu que eles precisavam ter as duas perguntas cada um. we recognized that they needed both questions, each one of them. E aí a segunda pergunta de Mateus 24, 3, a gente conseguiu dividir ela em duas. Ou seja, a gente tem três perguntas em Mateus 24, verso 3. And then we were able to divide the second question of Matthew 24, verse 3 into two questions, or be it, we would have three questions in total in this verse. A minha dúvida é com relação a quando eu sei. Deixa eu ver. Quando eu sobreponho a estrutura que eu consigo achar da estrutura unicamente de um verso, e quando eu acho uma estrutura baseada em mais de um verso, ou de um contexto, de uma estrutura maior. É complicado para trazer. A gente tem a estrutura unicamente do verso. So we have the structure of the verse itself. E a estrutura que a gente acha dessa comparação entre as duas estruturas, Jerusalém e o fim do mundo. And we have the structure that we find as we compare verses, which is the structure of Jerusalem and the end of the world. Quando eu sei que uma sobrepõe assim a outra, então eu How do I know when I need to overlay one to another? eu não estou conseguindo expressar tão bem, mas quando eu sei que eu uso a estrutura somente do que está escrito, ou quando eu vejo que tem estruturas dentro do que está escrito e eu preciso comparar. So how do you know when do I use only the structure as it reads in this verse, or when do I take the structure in the verse itself and overlay it
with the structure that it presents us. Okay, thank you for the question. Obrigado pela pergunta. So you remember the first day, Se você for lembrar do nosso primeiro dia, it may be the first or the second, ou talvez o segundo, we were trying to understand the questions as brought out in the book of Matthew 24, verse 3. nós estávamos tentando entender as perguntas da maneira como elas são formuladas em Mateus 20, 23, you said? 24, verse 3. 24, versículo 3. I think Brother Caesar gave an opinion that there are two questions. Se eu lembro bem, o irmão César mencionou que ele vê duas perguntas. And then Sister Gabriela gave an opinion that there are three questions. E a irmã Gabriela mencionou que ela vê três perguntas. So what we did that day, we said, if you compare Jerusalem with the end of the world, E o que fizemos naquele dia foi dizer, se compararmos Jerusalém com o fim do mundo, you have two questions in Jerusalem, you have to have two questions in the end of the world. então você teria duas perguntas para Jerusalém. Dessa Now, maneira, você precisa ter duas perguntas para o fim do mundo. What I did correct in the following class E o que eu corrigi nas aulas seguintes is that one of our questions in relation to the end of the world had the beginning word was the word when. foi que uma das perguntas que se refere ao fim do mundo começa com a palavra quando. But I said if you go to Matthew 24 verse 3, you can easily see the three questions. Mas eu disse, se você for para Mateus 24, 3, você pode identificar apenas três perguntas. The first question was, tell us, when shall these things be? A primeira pergunta sendo, diz-nos quando serão essas coisas. What shall be the sign of thy coming? Que sinal haverá da tua vinda? And what shall be the sign of the end of the world? E que sinal haverá do fim do mundo? You remember that? Você lembra disso? So from Matthew we have three questions. Então, de Mateus, podemos obter três perguntas. Now, let me try and also explain the question you have asked in regard to methodology. Então, deixa eu tentar responder a pergunta que você fez com respeito à metodologia. So, the way I understand we are supposed to use these rules A maneira como eu entendo que nós devemos aplicar essas regras is that, for example, come to Matthew 23, é quando nós chegamos a Mateus 24, verse 3, 24:3, por exemplo, and spend enough time in that verse in trying to understand it. e que nós devemos passar o tempo suficiente naquele versículo, permanecer até entender bem. So take Matthew 24, verse 3, Então, se você pega 24, versículo 3, Mateus spend 24, enough time in it, você deve passar o tempo suficiente try nesse to give your versículo, answers. para tentar obter respostas. Now, once you have given your answers, E uma vez que você conseguiu suas respostas, those answers do not automatically qualify to be right. essas respostas não necessariamente se qualificam como sendo corretas. So you need to bring weights and place them upon your answers to see whether it can bear those weights. Então você deve trazer pesos e colocar esses pesos em cima das suas respostas para ver se elas aguentam esse peso. What I mean by weights, try to test your answer. Com isso eu quero dizer que você deve tentar testar as suas respostas. Now you know that the prophecy of Matthew 24 is not only found in the book of Matthew. Sabemos que essa profecia que lemos em Mateus 24 não se encontra somente no livro de Mateus. It's also found in the book of Luke and the book of Mark. Ela também se encontra no livro de Lucas e também no livro de Marcos. So try to compare them Então você deve tentar compará-las to see the answers you came up with. para observar as respostas às quais que você chegou. Because if you just read Matthew in isolation, you may end up to say the prophecy has three questions. Porque se você for olhar para essa profecia apenas isoladamente em Mateus, você pode chegar na conclusão que são apenas três perguntas. But if you bring those prophecies and compare them, Mas se você traz essas profecias e você as compara, you realize that there is something in Luke and Mark that is not there in Matthew. você vai perceber que há um elemento que se encontra em Lucas e Marcos que não se encontra em Mateus. And there is this aspect of what shall be the sign that these things, when these things shall be fulfilled. Que essa pergunta, qual será o sinal sobre quando essas coisas se cumprirão? So by comparing, you will see that initially, if you read Matthew, you will have suggested that there are only three questions. Então, você olha para Mateus e inicialmente você vai então pensar que são apenas três perguntas. Now, if you bring comparison, which I'm saying is one of the weights,
Mas se você introduz aqui a comparação, que eu chamo como sendo um desses pesos, it begins to challenge your answer. isso vai então começar a desafiar a tua resposta. And you begin to see 4 questions. E você começa a enxergar 4 perguntas. So I'm saying, when you are approaching these prophecies which replicate in several places, Então, eu digo, quando você aborda profecias como essas, que são encontradas em vários lugares, I'm a strong advocate of spending enough time in a verse trying to understand it. e realmente sou um forte defensor de passar o tempo suficiente nesse versículo só. But let that not be the end. Mas que não seja esse o fim. Try to bring other rules to test your answer. Você deve trazer ou introduzir outras regras aqui também para testar as suas respostas. If Suas that conclusões. prophecy occurs in other places, try to draw out the structure of that prophecy in the other place and compare it with the previous one that you have understood. Então, nesse caso, você deve delinear essa profecia e comparar ela com as estruturas que você conhece de outros lugares. So I think by comparing, we have not broken any rule. Então, eu diria que ao compararmos isso, não quebramos nenhuma regra. Okay? Tudo bem? Okay, so we will go to Matthew 24 Vamos então para Mateus 24 and try to identify some things e queremos identificar algumas coisas which then we shall compare with Mark, Luke, and Revelation. que em seguida vamos comparar com Marcos, Lucas e Apocalipse. Now I'm only going to take these verses which are dealing with this end portion. Mas eu vou apenas abordar os versículos que tratam dessa última porção. So let's turn to the book of Matthew 29. Então vamos abrir Mateus Matthew 24, verse 29. 24, versículo 29. So if you read verse 29, Então quando você lê versículo 29, we are given signs in the sun, é nos dado aqui o sinal no sol, the signs in the sun, the moon, and the stars. nas estrelas e na lua. And there is the shaking of the powers of heaven. E temos aqui também as potências dos céus sendo abaladas. Then verse 30 speaks of another sign, which is the sign of the Son of Man. Versículo 30 fala de um outro sinal, que é o sinal do Filho do Homem. After the sign of the Son of Man, it says, and then shall all the tribes mourn when they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Fala aqui então desse sinal do Filho do Homem, e no inglês se expressa, e então, ou seja, depois, todas as tribos da terra se lamentarão. So what I want to do is we want to break down verse 29 into 2 parts. O que nós queremos fazer é quebrar o versículo 29 em 2 partes. So we'll have verse 29a, Nós teremos versículo 29, parte A, and verse 29a will be talking about the sun, the moon, and the stars. e a parte A do versículo 29 vai falar sobre o sol, a lua e as estrelas. And then I want to get 29b, E logo quero olhar para o versículo 29, parte B, to talk about the shaking para of- falar sobre a sacudidura ou the powers of heaven. das potências dos céus que são abaladas. So PH for the powers of heaven. Pardon me? PH for the powers of heaven. PH aqui se refere a potências dos céus. Then we come to verse 30. Chegando ao versículo 30, So I also want to break down verse 30 into 2 parts. eu quero também pegar esse versículo e quebrar ele em 2 partes. So I will have 30a Teremos então parte A de to 30, talk about the sign que vai falar sobre o sinal of the Son of Man. do Filho do Homem. 30b 30b, to talk about the coming of the Son of Man in the clouds with power and great glory. que vai falar do Filho do Homem que virá sobre nuvens do céu com poder e grande glória. Which I will mark as the second advent. Que eu vou marcar aqui como sendo o segundo advento. So we have broken down the issues in Matthew 24, verse 29 to verse 30. Então nós já delineamos aqui os assuntos de Mateus 24, versículos We have 29, pardon me, which verses? Verse 29 and verse 30. 29 e 30.
we have broken verse 29 into two parts and verse 30 into two parts. Pegamos esses dois versículos 29 e 30 e quebramos os dois em duas partes. Does anyone have a question Alguém tem alguma pergunta on how we have broken it down? da maneira como nós dividimos esses versículos? Any question? Alguma pergunta? Comment? Comentários? So we'll turn to the book of Luke if there's no question or comment. Se não tiver nenhuma pergunta ou comentário, Sorry, vamos abrir Lucas. Mark, Na Mark verdade. 13. Marcos 13. And we'll look at verse 24, 25, 26. E vamos olhar para 24, 25 e 26. So we're in Mark 13, Nós estamos em Marcos 13, verse 24. versículo 24. We'll talk about the sun and the moon. E nós vamos falar sobre o Sol e a Lua. Then verse 20, verse 25, Versículo 25, então, we'll talk about the stars and the powers of heaven. fala sobre as estrelas e também sobre as forças nos céus. Then verse 26 Versículo 26 talks about the coming of the Son of Man. fala da vinda do Filho do Homem. So the sign of the Son of Man is not there in Mark. Esse sinal da vinda do Filho do Homem não está em Marcos, So then we have the second advent. mas temos aqui o segundo advento. Are we following? Tudo bem? Seguem? So in Mark we have taken verse 24. Em Marcos, pegamos então esse versículo 24, Verse 24 talks about the signs in the sun and the moon. e versículo 24 fala dos sinais no Sol e na Lua. Verse 25 talks about the sign in the stars and the shaking of the powers of heaven. Versículo 25 fala das estrelas e também das forças que serão abaladas. Verse 26 talks about the coming of the Son of Man. Forças nos céus. 26 fala da vinda do Filho do Homem. There's something we find in Matthew which is not there in Mark, E tem um elemento que nós encontramos em Mateus que não se encontra em Marcos, which is the sign of the Son of Man. que é o sinal do Filho do Homem. Okay? Tudo bem? So let's turn to Luke. Vamos então abrir Lucas. Luke 21, Lucas 21. and I think it's verse 25 and 26. E And eu acho 27. que são os versículos 25 a 27. So if you go to verse 25, Então, se vocês abrirem o versículo 25, so verse 25 versículo 25, talks about the sun, the moon, and the stars. fala da lua, do sol, da lua e das estrelas. But it also has a detail which is the distress of nations. Mas temos aqui um detalhe que é a angústia das nações. So we have distress Temos aqui a angústia of nations. das nações. Then you come to verse 26. Logo você 25, chega ao 26. versículo 26, There we have the shaking of the powers of heaven. onde temos, como que fala aqui, aqui fala virtudes, não? Os poderes do céu sendo abaladas. So we have men, Temos aqui homens, something coming upon the earth, alguma coisa que vem à terra and the shaking of the powers of heaven. e os poderes do céu que são abaladas. So you have men, Temos earth, and heaven. homens, a terra e o céu. So the shaking of the powers of heaven. Ou seja, as forças do céu sendo abaladas. Then verse 27, Versículo 27. we have the coming of the Son of Man in the clouds with power and great glory. Temos a vinda do Filho do Homem com poder e grande glória. So these are the Gospels. Então, esses aqui são os evangelhos.
So before you get to the book of Revelation, Então, antes de abrirmos o livro de Apocalipse, I want us to discuss some things. eu gostaria de discutir algumas coisas. So let's turn back to the book of Matthew. Então, vamos voltar para o livro de Mateus. '24, 24, verse 29. versículo 29. So you remember our questions? Se vocês lembrarem das nossas perguntas, One of the question was, uma das perguntas foi: what shall be the sign of thy coming? qual será o sinal da tua vinda? And what shall be the sign of the end of the world? E qual será o sinal do fim do mundo? So when we talk about the sign of the coming of the Son of Man, Então, quando nós falamos sobre o sinal da vinda do Filho do Homem, that is given in verse 29. esse sinal é nos dado no versículo 29. You will see something in the sun, the moon, and the stars. Tem uma coisa que vocês veem no sol, na lua e nas estrelas. But when you come to verse 30, Mas chegando ao versículo 30, he talks about another sign, ele fala sobre um outro sinal, which is the sign of the Son of Man. que é o sinal do Filho do Homem. So what is the difference between the sign in 30a and the signs given in verse 29? Então, qual a diferença entre o sinal que é dado no versículo 30, parte A, e os sinais dados em versículo 29? Brother Pedro? Irmão Pedro. The verses. Os versículos? Pode. So you remember when Repeat. we were structuring our questions, Então, quando nós estávamos estruturando as nossas perguntas, one of the disciples' question was, uma das perguntas dos discípulos foi: what shall be the sign of thy coming? qual será o sinal da tua vinda? So I hope you're in agreement that the sign of Christ's coming is given in verse 29. Eu espero que você concorda que esse sinal da vinda dele é nos dado em versículo 29. Okay? Tudo bem? Yes. But there's another sign given in verse 30. Mas no versículo 30 temos outro sinal. So I want us to explain what the distinction is between the sign of verse 30 and the signs of verse 29. Então, eu quero explicar com vocês o que é a diferença entre o sinal dado em versículo 29 e esse sinal dado em versículo 30. I don't know what the story you want to tell. Não sei qual história você quer contar. I don't know what distinction you want me to make. Não sei E- qual a distinção que você quer que eu Do you faça. think there is a distinction? Você acha que existe uma distinção? There's a distinction in every sign, of course. Sim, One is há uma stars, distinção em another is todos- moon. Há uma distinção entre cada um dos sinais. Um é But um sol, outro é uma lua. That's why I don't know what specifically you mean. Eu não sei o que você se refere. So I understand that when you go to verse 29, there is a distinction in each of the signs, Eu entendo que no versículo 29 há uma distinção entre cada um dos sinais, but as much as there is a distinction, they are addressing the same thing. mas mesmo tendo essa distinção, eles todos se referem à mesma coisa. By the same thing, I mean they're answering the same question. Com isso, eu quero dizer que eles respondem à mesma pergunta. What shall be the sign of thy coming? Qual será o sinal da tua vinda? So when I see the sun, the moon, and the stars, I know that his coming is near. Então, quando eu vejo sol, lua, estrelas, eu sei que a vinda dele é próxima. So they are different in the sense that one is occurring in the sun, the moon, and the stars, but they are the same in the sense that they are addressing the same question. Eles são diferentes, sendo o sol, outro a lua, outras estrelas, mas eles são iguais no sentido que eles respondem à mesma pergunta. So you can take the signs in verse 29 and understand them to be one entity. Então você pode pegar esses sinais no versículo 29 e entender eles como sendo uma só entidade. So take them and understand them to be the same sign because they are pointing to the same thing. Então você pode pegar eles todos juntos como um conjunto e entender que eles todos apontam para a mesma coisa. So if you take 29 as the same sign, Então se você entende eles como um sinal,
and 30 as another sign, e versículo 30 como sendo outro sinal, do you see a distinction? será que agora você vê uma distinção? Maybe verse 30 is answering question C. Talvez o versículo 30 responde à pergunta C, Okay? tudo bem? Brother Caesar, Irmão César, what do you think is the distinction between the sign in verse 29 and the sign in verse 30? o que você acha é a distinção entre o sinal no versículo 29 e o sinal no versículo, no versículo 30? Bueno, yo veo que en esta señal en específico I hay, see that in this specific sign, hay una... Las tribus de la tierra se lamentan we see that the tribes of the earth, they lament. y además dicen de que van a venir, van a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con grande poder y gloria. And also we see that they will see the Son of Man coming from heaven in glory, in the clouds of heaven with power and great glory. Y si vamos al versículo 27, Jesús describe cómo va a ser su venida. Él And dice, verse 27 actually describes how his coming will be. dice que va a ser como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. It tells us that his coming will be like as the lightning that cometh out of the east and shineth even unto the west. Esas serían las diferencias que yo puedo ver a grosso modo. So this is differences I can identify in a broad sense. Okay? Tudo bem? Who else wants to try? Que mais gostaria de tentar? Vamos deixar o microfone desse lado e deixar aqui, tá bom? Ainda falta falar de um sinal para ter o segundo advento. Perdão? Falta It's a falar sign. de um sinal, the shaking of the powers of heaven. Mhm. So the shaking of the powers of heaven is a sign to the second advent. Okay, so I wanted to understand. O que eu queria entender, So we know that we have spoken about the signs in the sun, the moon, and the stars. sabemos já que já falamos sobre os sinais do Sol, Lua e estrelas. And there is another sign in verse 30. E em versículo 30 temos um outro sinal. So before my sister Rosie, Na Rose. Eu acho que no versículo 29, So I believe in verse 29, comparado ao versículo 30, in comparison to verse 30, no versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. we have in verse 30 the sign of the Son of Man. Mas antes disso, não deve ter uma nova verdade? But isn't it that there must be a new truth introduced before that? a new truth. Mhm. So the sign is a symbol of truth. Você diz que esse sinal é um símbolo da verdade? Sim, de algo novo. Yes, something new. Okay. So when I look at verse 29 and verse 30, Então, quando eu olho para os versículos 29 e 30, so what you have o que você tem so if this is verse 29, se isso aqui é versículo 29, and then I will do verse, I think verse 30. em seguida eu vou fazer o versículo 30. So in verse 29, we have the signs in the sun, the moon, and the stars. No versículo 29 temos os sinais sobre Sol, Lua e estrelas. And in verse 31, I will say we have the issue of the second advent. 30, sorry. In And fact, no- we have the issue of the second advent. E no versículo 30 eu vou dizer que lidamos aqui com o segundo advento. So when you see these signs in the sun, the moon, and the stars, Então, quando você vê os sinais de Sol, Lua e estrelas, is a warning that this event here is about to take place. isso é uma advertência que esse próximo evento está prestes a acontecer. So this is a warning that this event is near. Então, é
advertência que esse próximo evento está próximo. So you see this, Você vê esse aqui, you know that this is near. você entende que o outro está próximo. But when you come to verse 30, Mas chegando ao versículo 30, where also you have, so I will do it this way, you have the sign of the Son of Man, onde nós temos também o sinal do Filho do Homem, and then in the same verse you have the second advent. e no mesmo versículo você tem o segundo advento. This is a sign that you see Isso é um sinal que você vê, and know that now the Son of Man is here. e você sabe que the Son of Man is here. Yeah, Okay. he's here, he's come. E você sabe que o Filho do Homem é vindo. This is not a sign you see and wait for him in the future. You see it and he comes. It's a sign that you... So when you see the sign of the Son of Man, Quando você vê o sinal do Filho do Homem, you know that Christ is here, he's coming. você sabe que Cristo está vindo, ele está aqui. But when you see this, Mas quando você vê esses aqui, these signs are making a point that this event is about to take place. esses sinais ressaltam que esse outro evento está prestes a acontecer. So what I wanted us to notice is that there are two different types of signs. Então, o que eu queria notar é que são dois tipos diferentes de sinal. One is warning you that something is about to happen, Um nos adverte que uma coisa está prestes a acontecer, and the other is warning you that that thing that you were expecting is here now. e outro sinal te adverte que aquela coisa que você estava esperando de fato chegou. So it's good to draw that distinction. Então é bom fazer essa distinção. Now, if we go to the book of Mark, Então, se nós formos para o livro de Marcos, Mark 14, Marcos 13, sorry. 13, When you read verse 24, se vocês leem o versículo 20, so I want us to note a distinction. When you read in Matthew, 34, quando vocês leem Mateus, he mentions the sun, the moon, and the stars all in one verse. ele menciona sol, lua e estrelas em um só versículo. Then he has the shaking of the powers of heaven. Em seguida, vocês têm aqui os poderes do céu abaladas. When you come to Luke, he has the sun, the moon, and the stars all in one verse. Em Lucas, temos sol, lua e estrelas em um só versículo. Then he has the distress of nations, which we don't find in Mark and Matthew. Logo fala da angústia das nações, que você não encontra em Marcos nem em Mateus. Then he has the shaking of the powers of heaven. E em seguida, os poderes do céu que são sacudidos. So when you look at Mark, he's unique in the sense that he ties the sun and the moon together. Então, olhando para Marcos, você deve observar que ele menciona sol e lua juntos. And the stars and the shaking of the powers of heaven together. E em seguida, as estrelas e os poderes do céu juntos. So, why do we think that Mark ties the sun and the moon together? Por que vocês acham que Marcos ele junta aqui sol e lua? Sister Elisa? Irmã Elisa. So why do you think that Mark is going to tie together the sun and the moon? Por que vocês acham que Marcos ele menciona junto sol e lua? Or rather, the translators, why are they going to tie together the sun and the moon? Ou talvez os tradutores, por que eles juntaram aqui sol e lua? So what happened to the sun, O que aconteceu com o sol, according to Mark? de acordo com Marcos? Se oscureció. It became dark. It becomes dark. Escureceu. What happened to the moon? E com a lua, o que aconteceu? What happens to the moon according to Mark? De acordo com Marcos, o que aconteceu com a lua? No dará su resplandor. Pardon me? No dará su resplandor, también se oscurecerá. It doesn't shine? It does not give her light. Exatamente, não dá nenhuma luz. So the sun is darkened, Então, o sol é escurecido the moon cannot give her light. e a lua não pode dar a sua luz. So why do you think they tie together? Por que você acha que os dois vão juntos? Los dos se van a oscurecer. Because both become dark. Okay. As you understand naturally, Eu vejo que você entende isso de forma natural. what is the relationship between the sun and the moon? Qual é a relação entre sol e lua?
Son astros. Well, they are planets, or Uno se hizo para alumbrar la noche, otro para alumbrar el día. one was given to lighten up the day, the other one was given to lighten up the night. Okay, so the sun lights up the day and the moon lights up the night. Certo, o sol ilumina o dia e a lua a noite. Where does the moon get the light from that it uses to lighten the night? Mas a lua recebe de onde a luz que ela usa para iluminar a noite? From the sun. So the moon reflects light from the sun. Ou seja, a lua reflete a luz do sol. So you see, whoever these people are, they're clever Então, vemos aqui que essas pessoas foram espertas, because they understand if the sun has been darkened, what cannot shine? porque eles entenderam que se o sol for escurecido, o que não pode resplandecer? The moon can't shine because it reflects the light of the sun. A lua, porque a lua apenas reflete a luz do sol. So do you see how they create this principle of parables we call cause and effect? Então, você vê que eles aplicaram um princípio de parábolas que nós chamamos de causa e efeito. We understand cause and effect? Você entende? Causa e efeito. So here we have the sun Aqui temos o sol and here we have the moon. e aqui a lua. So the sun is darkened Então, o sol é escurecido, darkened, and the moon does not give her light. e a lua, então, não dará a sua luz. So they are creating this cause and effect relationship. Então, você causa aqui essa relação entre causa e efeito. So the darkening of the sun is the cause, Então, o sol escuro é a causa, and the moon not giving her light is the effect. e a lua que não dá a sua luz é o efeito. So do we see that? Vocês veem isso? So whoever these translators are understand that the moon drives her light from the sun. Esse tradutor, the translators, understand it? Or the writer? Yeah, the Ok. translator. Os tradutores, eles entendem que o sol, ele recebe a sua luz do sol. So they will tighten. A lua recebe a sua luz do sol. So they know that if the sun is darkened, that day the moon will not give her light. Então, eles entendem que quando o sol é escurecido, naquele momento a lua não pode dar a sua luz. So we have this principle of cause and effect. Então, temos aqui esse princípio de causa e efeito. Then let's come to verse 25. Vamos ao versículo So 25. again in verse 25, they tie together the shaking of the powers of heaven and the falling of the stars. Então, vamos continuar com nossa discussão. Mas antes de continuarmos, eu creio que o irmão Pedro deu uma resposta e eu esqueci de dar o comentário essa resposta. Eu acho também que versículo 29 I think it said C. What is it? Você disse B? Que é uma resposta a essa pergunta 3b, que é qual será o sinal da tua vinda? That will be verse 29. Isso seria o versículo 29. The sign in verse 30, O sinal em versículo 30, I think is an answer to 3c, the sign of the end of the world. eu acho que é uma resposta a 3c, o sinal do fim do mundo. So that's in addition to what I said, that when you see verse 29, you know that the event of verse 30, the second advent is near. Então, isso em adição ao evento, ao que eu disse sobre versículo 29, sendo um aviso para o versículo 30 estando perto, o fim do mundo. Você pode explicar novamente, fazendo um favor? Would you mind explaining it again, just for me to understand it Okay. properly? So I said, Eu disse, you have a sign in verse 29. temos um sinal em versículo 29. So there are signs, but I'm calling it a sign because they're dealing with the same thing. São sinais, eu entendo isso, mas eu digo que esses sinais tratam da mesma coisa. When you see something on the sun, the moon, and the stars, Então, quando they're você all vê- warnings that the advent is about to take place. Então, quando você vê algo acontecendo com o Sol, Lua e estrelas, todos eles são sinais que esse advento está prestes a acontecer. But when you see the sign in verse 30, Mas quando você vê o sinal em versículo 30, it is telling you the advent is here. ele vai te informar que o advento de fato chegou. You understand the difference?
entende a diferença. This is telling you the advent is near. Esse te avisa que o advento está próximo. This is telling you the advent is here. E outro te avisa que o advento chegou. So Brother Pedro said, Então o irmão Pedro disse, verse 29 versículo 29, is an answer é uma resposta to the question of the disciples à pergunta dos discípulos on the sign of the coming of the Son of Man. sobre o sinal da vinda do Filho do Homem. While the sign in verse 30 Sendo que o sinal no versículo 30 is an answer é uma resposta to the question of the disciples, à pergunta dos discípulos, what shall be the sign of the end of the world? qual será o sinal do fim do mundo? Okay? So we were trying to discuss Mark 13 Então nós tentamos discutir Marcos 13 and verse 24. e versículo 24. We asked the question, why are the translators tying together the sun and the moon? Fizemos essa pergunta, por que esses tradutores tentaram juntar Sol e Lua? Sister Eliza tried to answer that by saying that because the moon drives its light from the sun, E a irmã Elisa tentou explicar isso por causa dos fatos que a Lua recebe a sua luz do Sol. so when the sun is darkened, the moon will obviously will not give her light. Sendo assim que uma vez que a Lua, o Sol é escurecido, então a Lua não daria a sua luz. So we have seen this cause and effect. Então temos aqui uma relação de causa e efeito. The darkening of the sun is the cause. O escurecimento do Sol é a causa Moon not giving her light is the effect. e a Lua não dando luz é o efeito. Now we come to verse 25, Então chegamos então a versículo 25, which also ties together the shaking of the powers of heaven with the falling of the stars. we are in Mark 13:25. Marcos 13, 25, e aqui são juntados como que fala? They're tied together. The falling of the stars and the A shaking of queda the das powers of heaven. estrelas e também as forças do céu sendo abalados. So why do we think they are tying together the falling of the stars with the shaking of the powers of heaven? Então, por que vocês pensam que eles estão juntando a queda das estrelas com as forças dos céus abaladas? Brother Leon? Mike? Repeat the question, please. Você poderia repetir a pergunta, por gentileza? So we are in Mark 13 verse 25. Nós estamos em Marcos 13, versículo 25. In the same verse, No mesmo versículo, you have two things being described. temos duas coisas sendo descritas. That is the falling of the stars Isto é a queda das estrelas and the shaking of the powers of heaven. e também as forças nos céus que serão abaladas. So I'm saying these two things are tied together in one verse. Eu digo que esses dois elementos são juntados num só versículo. Why? Por quê? Is it cause and effect? Causa e efeito. So it's again another cause and effect they are creating. Certo, mais uma vez eles estão criando aqui uma causa e um efeito. So tell us the cause and effect. Então explique para nós qual a causa e o efeito. What is the cause and what is the effect? Qual a causa e qual o efeito? So we have the stars falling from heaven. Temos as estrelas que estão caindo dos céus. In fact, it says the powers that are in heaven shall be shaken. So we have the shaking of the powers of heaven. E o efeito é que as forças no céu serão abaladas. Então temos aqui Is that the cause or the effect? temos as forças do céu sendo abaladas. Isso é a causa ou o efeito? The effect. Efeito. But then again, it says in heaven, it doesn't say the powers on earth. Mas fala aqui também no céu, não? Essas são forças do céu, não forças na terra. So it talks about the powers of heaven. Fala de forças nos céus. It talks about the stars. Fala sobre as estrelas. Are the stars in heaven? As estrelas estão no céu? Nos céus? They fall from heaven. Sim, eles caem dos céus. But the stars are powers in heaven. Essas estrelas são poderes nos céus. They are only falling to earth.
eles caem Yeah. para a terra. So I'm asking, why are they tying together the falling of the stars with the shaking of the powers of heaven? Então eu pergunto, por que eles juntam aqui a queda das estrelas com as forças nos céus sendo abaladas? I don't know. Não sei, Well, Okay. I can't think right now. não consigo pensar. I shall forget her name. Sister Gay? A causa dessa queda das estrelas está no poder que está nos céus? The cause? The cause of the falling of the stars will be? So what is happening to these powers in order to cause the falling of the stars? O que aconteceu com esse poder, essa força no céu que causa a queda das estrelas? Essa força é abalada. So she's saying the shaking of the powers of heaven will cause the falling of the stars. Ela diz que as forças nos céus que estão sendo abaladas vai causar que as estrelas caem. Is it a repeat and enlarge? Ou será que é uma repetição e uma ampliação? I see a cause and effect. Eu vejo causa e efeito, Because you have, in fact, when you study the powers of heaven, porque de fato, se você estuda as forças nos céus, it will be the sun, the moon, and the stars. seriam elas Sol, Lua e estrelas. So the translators are thinking if these powers are shaken, Então, os tradutores estão pensando se esses poderes, essas forças são abaladas, that's what will cause the falling of the stars. é isso que vai causar que as estrelas caem. So I see the shaking of the powers of heaven to be the cause, Então, eu vejo que as forças no céu sendo abaladas como a causa and the falling of the stars to be the effect. e a queda das estrelas sendo efeito. So I'm saying what they do in verse 24 is the same thing they do in verse 25. Eu digo que o que nós vemos acontecendo, que eles fazem em versículo 24, é o mesmo que eles fazem em versículo 25. So you have a cause and effect in verse 24, Em 24 você tem causa e efeito, and you have a cause and effect in verse 25. e versículo 25 você tem causa e efeito. Brother Caesar, you're talking? Okay. Find the mic, please. Yo creo que todo esto se puede entender o clarificar So I believe all this can be understood or even clarified si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, ya If we- que esto está en paralelo con el sexto sello. if we went to the book of Revelation, because all this is in parallel to the sixth seal. Que dice, y las estrellas caerán sobre la tierra como cuando una higuera lanza sus higos, siendo Which says that the stars will fall to earth as when a fig tree is shaken and sien- drops the figs, siendo sacudida por un fuerte viento. being shaken by a strong wind. En la Biblia King James dice a mighty wind. E a Bíblia King James fala de vento poderoso. So I want us to try to understand these things from the Gospels, Eu quero tentar entender essas coisas a partir dos evangelhos. because I think there is enough logic to understand them from the Gospels. Porque eu creio que há lógica suficiente para entender essas coisas a partir dos evangelhos. So that when we come to Revelation, it will only be a confirmation of that which you have already understood. Então, sendo que quando nós, de fato, vamos olhar para Apocalipse, que isso será apenas mais uma confirmação daquilo que nós já entendemos. I've said we'll compare what we find in the Gospel to the book of Revelation here. Eu disse que nós vamos ainda comparar o que nós encontramos nos evangelhos com o que temos no Apocalipse. Sister Gail? Because we will then see the cause of the shaking of the sun, moon, and the stars will be the voice of God. Porque nós veremos que a causa das estrelas caindo, do céu, lua e sol escurecendo é a voz de Deus. So we'll discuss that further. Isso vamos discutir mais em diante. For now, I want to understand different pieces of these prophecies Por agora, eu quero entender os elementos diferentes dessas profecias, before we put them together. antes de juntarmos elas. So I want us to go to Luke Então, quero que vamos para Lucas,
So I think the thing that we see in Luke, that we don't see in the other two books of the gospel, Então, eu creio que o que nós encontramos em Lucas, que não se encontra nos outros evangelhos, is this distress of nations é a angústia das nações and, yeah, I think, and men's heart failing them for looking after those things which are coming upon the earth. Would you repeat that? Men's heart failing them for looking after those things which are coming upon the earth. Are you quoting? Yeah. No, Luke 21. 21. 21, 26, I think. Diz aqui, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. So I want us to go to Luke 21, 25 and verse 26 Então vamos abrir Lucas 21, 25 e 26. and try to break it down to understand it. E vamos tentar destrinchar isso aqui para entender. So if you read verse 25, it has two parts. Então, se nós lemos 25, vemos que consiste em duas partes. There is a part which talks about the sun, the moon, and the stars. Temos uma parte que fala do sol, lua e as estrelas. And it talks about something happening on the earth, which is the distress of nations. E logo fala de uma coisa que acontece na terra, que é essa angústia das nações. So if you come to the book of Luke, Então, quando vamos ao livro de Lucas, so you'll have 25a você vai ter parte 25a and 25b. e 25b. So what we have here is the sun, O que nós temos aqui é o sol, sun, moon, and lua stars. e estrelas. So here we have the distress of nations. E então a angústia das nações. So we have the sun, the moon, and the stars, Temos sol, lua e estrelas and we have this distress of nations. e a angústia das nações. So I will say Vou dizer então this one here is happening on earth, que esse aqui acontece na terra, and it is the distress of nations. que é a angústia das nações. Then we have verse 26. Em seguida temos versículo 26. Verse 26 talks about men's heart failing them for fear Fala aqui de homens desmaiando de terror and for looking after those things which are coming on the earth, e na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, for the powers of heaven shall be shaken. porque as virtudes do céu serão abaladas. So I want to break down verse 26 also Então eu também quero destranchar aqui o versículo 26. to 26a Vou dividir em 26a and 26b. e 26b. So verse 26a talks about something happening on earth, Então 26a fala sobre alguma coisa acontecendo na terra and here it talks about the shaking of the powers of heaven. e depois fala de alguma coisa que das virtudes do céu sendo abaladas. So we know that the sun, the moon, and the stars are in heaven. Sabemos que sol, lua e estrelas estão no céu The distress of the nations is on earth. e que a angústia das nações ocorre na terra. There is something happening on the earth in verse 26a, E tem alguma coisa acontecendo na terra no versículo 26 and there's something happening in heaven in verse 26b. e também temos alguma coisa acontecendo no céu em 26b. So if you look at those verses, Então, se vocês forem olhar para esses versículos, what do they form? o que eles formam? Brother, what do they form? Irmão, o que eles formam? O que eles formam? So if you look at the two verses, Se você olha para esses versículos, we have the sun and the sun, moon, and stars, which is heaven. temos aqui sol, lua e estrelas, que são céu. We have the distress of nations on earth. Temos a angústia das nações, que ocorre na terra. We have something happening on the earth in verse 26a, Em 26a temos algo acontecendo na terra. and we have something happening in heaven in verse 26b. E em 26b temos algo acontecendo no céu. So when you understand the subject of parables, Então, se você entende o assunto de parábolas, we have been told that parables come in different shapes.
Foi nos dito que as parábolas aparecem em And forms. formatos diferentes, em formatos e sim. So which shape or form of parables do you see Então, on que the board? tipo de parábola, que formato de parábola você vê aqui no quadro? Formed by those two verses. Que é formado por esses dois versículos. Okay, Brother Julio. Just look at the board. Só olhe para o quadro. Okay, give Sister Gabriela. Sister Gabriela. A chiasm. Quiasma. Chiasm. Quiasma. Can you see that? Vocês veem um quiasma? So I'm saying there is, in verse 25b, you have distress of nations. Então, eu digo que em 25b você tem a angústia das nações. Where is that happening? On heaven or earth? Onde ela acontece? No céu ou na terra? Where? On earth. On earth. Na terra. So when you look at the sun, the moon, and the stars, E quando vocês olham para o sol, lua e estrelas, are those earthly or heavenly bodies? será que são esses corpos celestiais? Não, são planetas terrestres ou celestiais? São sinais no céu também. Well, there are signs in heaven. Assim como o 26b. So I'm Just saying as 26b as well. So you look at this, you have earth and earth. Olhando assim para o quadro, você tem aqui terra e terra. And you have heaven and heaven. E você tem céu e céu. So this is the shaking of the powers of heaven. Então vocês têm aqui os poderes do céu sendo abalados. These are the signs in the sun, the moon, and the stars. Que são os sinais no sol, estrela e lua. Then you have distress of nations on earth. Logo você tem a angústia das nações na terra. You have men's heart failing them for fear of looking of those things that are coming upon the earth. E em seguida temos homens desmaiando de terror por causa das coisas que acontecem na terra. You have the shaking of the powers of heaven. E em seguida as virtudes do céu que serão abaladas. O irmão diz que os poderes de shaking powers of heaven, que são as estrelas, o sol e a lua. So are you saying that that powers of heaven which are shaken are these sun, moon and stars? Yeah. Sim. Revelação 12. Perdão? Revelação 12. Revelation 12. No estudo que a irmã fez Revelation ontem, 12. nós vimos dois poderes no céu. We see two powers in heaven. Michael com os seus anjos. Michael and his Satanás com os angels. seus anjos lutam. São dois poderes no céu. And they fight against Lucifer. There are two powers in heaven. Okay, so I think when we are discussing about these powers of heaven, Então, quando nós discutimos esses poderes no céu, I think we are talking about the powers that rule in heaven, falamos sobre os poderes que reinam no céu, which is the sun, the moon, and the stars. que são sol, lua e estrelas. I don't think that when we talk about the shaking of these powers, we are talking about the shaking of Michael and Satan. Eu não creio que quando fala aqui desses tipos de poderes que está falando aqui de Miguel e Satanás. And when you look at the description of the events in Revelation 12, E quando nós olhamos para os eventos que são descritos em Apocalipse 12, I think from the little knowledge I have is that we have three heavens. eu creio que podemos entender que existem três céus: The atmosphere, a atmosfera, the starry heaven, as estrelas no céu and then we have paradise. e em seguida o paraíso. So I think the events of Revelation 12 are taking place in paradise. Eu creio que os eventos descritos em Apocalipse 12 ocorrem no paraíso. I mean from verse 7, not all the events in Revelation 12. Eu me refiro a versículo 7, não a todos os eventos no capítulo 12. But what we are discussing here is taking place in the starry heaven.
Mas o que nós estamos discutindo aqui ocorre na hemisfério das estrelas, which then will create a distinction between what we are discussing and that which is found in Revelation 12. que cria uma distinção sobre aquilo que nós estamos discutindo aqui, o que está sendo escrito em Apocalipse 12. So I'm saying that here what we see is a chiasm, O que eu digo é que o que nós podemos observar aqui é um quiasma. but I'm not saying that this event and this event are the same. Mas eu não digo que esse evento e o outro seriam o mesmo evento. Neither am I saying that this event here and this event are the same. E tampouco digo que esse evento aqui no final e o primeiro são o mesmo evento. I'm only trying to show that where they take place is a common place. Estou apenas mostrando que as coisas que acontecem no mesmo lugar. This takes place in heaven, this takes place in heaven. Isso primeiro aqui acontece no céu e o último também no céu. And this takes place on earth and that takes place on earth. Esse segundo e o terceiro acontecem os dois na terra. If you go back to Luke 21 and the verses 26, Então, se voltarmos para Lucas 21, versículo 26, you'll see that it says men's heart failing them for fear, fala aqui de homens desmaiando de terror, for looking after those things which are coming on the earth, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, for the powers of heaven shall be shaken. porquanto as virtudes do céu serão abaladas. So, if you go to verse 26, Se vocês avançarem para versículo 26, why are the hearts of men failing them? por que os homens desmaiam? Ou no inglês fala que o coração lhes falha. Why are the hearts of men failing them? Por que os homens desmaiam? Brother Raphael? Why are the hearts of men failing them? Por que os homens desmaiam? Okay, Brother Caesar, Irmão César, can you try? So when you read verse 26, the first part says men's heart failing them for fear. se você ler aqui o versículo 26, a primeira parte fala que homens desmaiam de terror. So why are their hearts failing them? Então, por que o coração lhes falha? Ou por que eles desmaiam? Aquí dice en el mismo versículo que es por la expectación de las cosas que sobrevendrán en el mundo. Well, the very verse tells us that it is because of the expectations they have about the things that will come over the earth. Y yo creo que al momento de dividir eso y ver el quiasmo, And I creo, think at the moment that we divide this and look at this chiasm, creo que las personas ya tienen una experiencia previa. I would say that people have already gone through a previous experience. Así que esa información previa que ellos tienen, ellos están previendo la venida del Hijo del Hombre gracias a esa información previa. So they are able to see the coming of the Son of Man approaching based on the experience that they had before. So like, I think you're using a Spanish Bible, Eu imagino que você está usando uma Bíblia em espanhol. and in place of the word after in the English, I had you read the word expectation. E em vez da palavra que é usada no inglês, que fala que eles estão olhando para aquelas coisas que sobrevirão à terra, você mencionou que eles estão na expectativa, So you're saying that na expectação. men's heart are failing them Você diz que os corações dos homens falham for they are expecting porque eles estão na expectação de alguma for coisa. expecting those things which are coming upon the earth. Eles estão na expectação das coisas que sobrevirão à terra. So instead of the word after, the Spanish, I think you have the word expect. Em português as well. Então, em vez dessa palavra que fala que eles estão... como é que eu vou traduzir? Deixa eu ver. Os corações dos homens lhes falam e olhando para aquelas coisas, em vez de se para, temos aqui na expectação. So
the things that they're expecting, are they happening on earth today or they are going to happen on earth in the future? Então, essas coisas que eles estão na expectação, elas acontecem na Terra hoje ou são coisas que vão acontecer no futuro? From the reading of your Bible in Spanish, are those things coming on the earth present or future? Se você olha na leitura da sua Bíblia em espanhol, essas coisas estão na Terra no presente ou são coisas do futuro? Las palabras que son utilizadas aquí me dan a entender que son en el futuro. So the words give me to understand these things refer to the future. Okay, so if you look at that word after in the English, então, se você olha para essa expressão que é usada no inglês, que eles estão olhando por coisas, ou is a word that is talking about something in the future. Se refere a uma coisa que acontecerá no futuro. So there's something that will happen on the earth in the future. Então tem uma coisa que vai acontecer na Terra no futuro. And as people look at those things which will come upon the earth, e enquanto as pessoas olham para essas coisas que vão sobrevir à Terra, their hearts begin to fail them. Resultado disso é que o coração falha. O So coração dos homens falha. We understand that men's hearts are failing them because they are expecting. Men's hearts are failing them for expecting those things which are coming upon the earth. Entendemos então que os corações dos homens vão falhar por causa das coisas que vão vir sobre a terra. So what do we call that? Como chamamos isso? So their hearts are failing them. Os corações lhes falham. Because they are looking forward to those things which are coming upon the earth. Porque eles estão olhando para o futuro, para as coisas que vão vir sobre a terra. So that which will happen on the earth in future. Então as coisas que vão acontecer com a terra no futuro is the cause for the failing of their hearts. É a causa do desmaio ou do coração que falha. So can we see that which is happening on the earth is the cause? Vocês veem então que aquilo que vai acontecer na terra é a causa? And men's heart failing them is the effect. E que o coração falhando é o efeito. In Portuguese it uses the expression they dismay. What? It uses the expression they dismay instead of Okay. So did you want to say something, Brother Caesar? Você queria comentar? Creo que preguntaste antes que qué veía en eso. Creo que las personas están viendo revelaciones. So I think you were previously asking what are they seeing? I think people are seeing revelations. Comienzan a profetizar sobre las cosas que van a venir en el futuro. There are things that are prophesied and they are about things which will take place in the future. Y eso hace que su corazón desmaye. And this causes their heart to faint. So, like, you mean they are looking at things which are coming upon the earth in the future? Então você diz que eles estão olhando para as coisas que virão sobre a terra no futuro. And this causes their hearts to be dismayed or faint. E isso causa que o coração falha. Okay, so there is a cause and effect. Então temos causa e efeito. They are looking at things which will come upon the earth in the future. Eles estão olhando para as coisas que virão sobre a terra no futuro. And their hearts begin to fail them or to be dismayed. E em consequência o coração eles falha ou eles desmaiam. But also when you look at that verse, mas se você olha para esse versículo também, these things which are coming upon the earth are tied with the shaking of the powers of heaven. Você vê que essas coisas que sobrevirão à terra estão ligadas às virtudes do céu que serão abaladas. So you can see that there is another cause and effect. Os poderes do céu. Então aqui temos causa e efeito. The shaking of the powers of heaven is the cause. O abalo dos céus é a causa. And that causes something on earth. E isso causa uma coisa na terra.
As those things happen on earth, they cause fear or dismay in men's hearts. E essas coisas acontecendo, isso causa medo ou o desmaio. But I want us to notice that these things happening on earth and the shaking of the powers of heaven are all in the future. Mas eu quero que vocês notem que essas coisas, esse abalo dos céus e esse the earth shaking, you said? Yeah, the shaking of the powers of heaven and the things happening on earth are all in future. As coisas que acontecerão na terra e essas forças do céu que serão poderes do céu que serão abaladas, isso tudo é no futuro. By future, I mean their future too, the signs in the sun and the moon and the distress of nations. E quando eu digo futuro, me refiro aos sinais que acontecerão com sol, lua e estrelas. Futuro a respeito, com relação a eles. So that's important to understand. Então isso é importante para entender. So let's turn to Revelation as we end. Então vamos abrir Apocalipse. And try to compare it with what we have from the Gospels. E vamos então comparar com o que nós encontramos nos Evangelhos. Revelation 6. Apocalipse 6. So if we read verse 12. Se lemos versículo 12. Revelation 6:12 talks about the opening of the sixth seal. Apocalipse 6:12 fala sobre a abertura do sexto selo. There is a great earthquake. Há grande tremor de terra. The sun is darkened. E o sol se tornou negro. And the moon becomes as blood. E a lua se torna como sangue. So you have verse 12, which talks about the earthquake. Temos aqui versículo 12 que fala sobre terremoto. It also talks about the sun and the moon. Fala também sobre sol e lua. So we can find the sun and the moon in the Gospels. Sol e lua encontramos nos Evangelhos. But we don't find the earthquake. Mas não o terremoto. So that's a detail added in the book of Revelation. Então esse é detalhe que é acrescentado no livro Apocalipse. When you come to verse 13, quando chegamos ao versículo 13, it talks about the falling of the stars of heaven. Fala aqui das estrelas do céu que caíram. And this is compared to a fig tree casting off her untimely figs when shaken by a mighty wind. Isso é comparado com uma figueira que, como diz aqui, que lança os seus figos verdes abalado por vento forte. So you have the natural and the spiritual. Então temos aqui natural e espiritual. There is a fig tree. Temos uma figueira shaken by a mighty wind. Que é abalado por vento forte. It's going to cast off unripe figs. E ela vai lançar de si esses figos não maduros. And the unripe figs are compared to the falling of the stars. The what? The unripe figs. E esses figos verdes são comparados com a queda das estrelas. So this is what Brother Caesar was trying to tie back to the Gospels. Então foi isso que irmão César tentou conectar com os evangelhos. So that helps to confirm that there is a cause and effect here. Isso nos ajuda a confirmar que temos de fato causa e efeito. So you have verse 13. Temos então o versículo 13. It talks about the stars. Que fala sobre as estrelas. The falling of the stars. A queda das estrelas. When you come to verse 14, chegando ao versículo 14, it talks about the heaven departing as a scroll. Fala aqui do céu que retirou-se como livro que se enrola. And then every island and mountain were moved out of their places. E fala que todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. So if you look at verse 14 carefully, então se vocês observam o versículo 14 de forma cuidadosa, the departing of the heaven as a scroll, que fala do céu que retirou-se como livro que se enrola. Where is that occurring, on heaven or on earth? Isso ocorre aonde? Na terra ou no céu? Where is that happening? Onde? Sister Jessica? Irmã Jéssica? Acho que 10, né?
Perdão, o verso que foi lido foi qual? What was the verse? Verse 14. The departing of the heavens as a scroll. 14. O céu que retirou-se como um livro que se enrola. Is that happening on heaven or on earth? Isso acontece na terra ou no céu? Aqui faz menção dos dois. It mentions both. No, I'm just asking that portion of departing of the heavens as a scroll. O que eu pergunto é que essa porção que fala do céu que retirou-se como um livro que se enrola, Is that happening on heaven or on earth? isso acontece na terra ou no céu? Céu. Heaven. Heaven. Then we have every mountain and every island being moved out of their places. E em seguida temos todos montes e ilhas removidos dos seus lugares. Is that heaven or earth? Isso é terra ou é céu? Terra. Earth. So there is something happening in heaven, Tem uma coisa acontecendo no céu, which is the cause que é a causa of something which will happen on earth. daquilo que vai acontecer na terra. Do you see that? Você enxerga isso? The departing of the heavens as a scroll Então, os céus sendo removidos como livro que se enrola, will be the cause. será a causa. The effect will be the moving of every mountain and island out of their places. E o efeito será que todo monte e ilhas serão removidos dos seus lugares. So do you see the same pattern as this one? Será que você vê o mesmo padrão como aqui? In the Gospels in the future, Nos evangelhos, no futuro, you have something happening on earth as a result of something happening in heaven. você tem algo acontecendo na terra que ocorre em resultado aquilo que ocorre no céu. So we'll have verse 14. Verse 14 will be here. I will stroke it here Então, versículo 14 eu vou colocar aqui, because he talks about the shaking of the powers of heaven, porque fala do abalo das forças do céu, which will cause something to happen on earth. que vai causar alguma coisa acontecer na terra. Now, when these things begin to happen on earth, you can see that in verse 15, there is an experience that people on earth begin to have. E uma uma vez que essas coisas na terra acontecem, temos algo acontecendo na terra, em resultado. The kings of the earth Os reis da terra and the great men, the rich men, the chief captains, the mighty men, every bondman, every freeman hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains. aqui os grandes, os ricos e os tribunos e os poderosos e todo o servo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. So we have 14 to 16. Temos aqui 14 a 16. You have something in heaven. Temos uma coisa no céu. It causes something on earth. Que causa algo na terra. And then you have the kings having an experience. E So logo, use the kings as a symbol of everyone mentioned it there. E logo os reis que passam por uma experiência. Os reis simbolizando todas as nações. Then we come to verse 17. E em seguida chegamos a versículo 17. It talks about the great day of his wrath is come. Que fala do grande dia da sua ira que é vindo. Who shall be able to stand? Quem poderá subsistir? So what is the day of verse 17? Então, qual é esse dia de versículo 17? The day of verse 17, Brother Rafael? Irmão Rafa, qual o dia descrito no versículo 17? The day of verse 17. What day is that? Que dia é esse? Seria o juízo? Não sei. Judgment? I don't know. Judgment? Okay. Another person with an opinion, Sister Gail?
What is the day of verse 17? The Que é second esse dia do advent. versículo 17? Yeah? The second advent. O The segundo second advento. Okay, it's the second advent. Segundo advento. So I will explain it. Eu vou explicar. So I think verse 17 is here. Eu acho que o versículo 17 se encontra aqui. And I'm saying that's the second advent E eu digo que esse é o segundo advento, from the structure of the verses. seguindo a estrutura dos versículos. So if you compare those verses, Então, se você compara esses versículos, this is what you have. é isso que você obtém. Now I want us to use this comparison Eu quero usar essa comparação, because now we have Matthew, Mark, Luke, and Revelation porque agora nós temos Mateus, Marcos, Lucas e Apocalipse. to draw out the structure of this prophecy. Eu quero agora desenhar a estrutura dessa profecia. But before that, Mas antes disso, verse 14 to 16, versículo 14 a 16, we see something happening in heaven vemos algo acontecendo no céu, which will cause something on earth. que vai causar algo na terra. And as this something is happening on earth, we see the kings having an experience. E nós vemos que uma vez que isso acontece na terra, que os reis passam por uma experiência. So as the heaven is rolled as a scroll, we are told that on earth every mountain and island flees. Então nós vemos que uma vez que o céu se retira como um livro que é aberto, como fala aqui, que se enrola, em resultado temos as montes, ilhas e como que fala? Montes e ilhas que são removidos dos seus lugares. So I want us to look at one verse before we begin to draw out the structure. Então, antes de desenhar essa estrutura toda, eu quero olhar para um outro versículo. Let's turn to Revelation 16, verse 20. Vamos abrir Apocalipse 16, versículo 20. Revelation 16, 20, Sister. Next to Jessica. Shigeo. Brother Shigeo, can you read verse 20? Pode ler o versículo 20, Apocalipse 16, 20, irmão? 16, verse 20. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Finished? So what is the relationship between verse 20 of Revelation 16 Qual a relação do versículo 20 de Apocalipse 16 and verse 14 of Revelation 6? e o Apocalipse 6, versículo... What was the verse? So I want you to compare Revelation 16 verse 20 to Revelation 6 verse 14. Eu quero que o irmão compare Apocalipse 16, versículo 20, com Apocalipse... qual? 6, versículo 6:14. 14. So what is the similarity? Qual a semelhança? Aqui fala mesmo aqui, todas as ilhas, fala das ilhas e dos montes. In both cases, it talks about islands and mountains. Okay, so that's the similarities I wanted us to see. Exatamente. Essa é a semelhança que eu queria que vocês enxergassem. So in 6:14 you have islands and mountains. Em 6:14 você tem ilhas e montes. In 16:20 you have islands and mountains. E em 16:20 temos aqui também ilhas e montes. But 16 is more specific because it tells you these events are happening under the seventh plague.
Mas Apocalipse 16, 20 é mais específico, porque ela vai te informar que esse evento ocorrerá sob a 7ª praga. So I will also have here 16 verse 20. Então, eu vou acrescentar aqui 16, 20. So Revelation 16 verse 20. Apocalipse 16, 20. Okay? Tudo bem? Because you can see the similarities between verse 20 and 6:14. Porque vocês podem enxergar aqui semelhanças entre Apocalipse 14, 16 e Apocalipse 16, 20. Perdão, 14... What was the first? 6:14, right? 6:14. In each case, there's something happening to the mountains and the islands. Precisamos ver que algo acontece com montes e ilhas. Okay? Tudo bem? So, our time is finished. O nosso tempo então acabou. I want us to get everything that we have had on the board. Eu queria que todos entendessem o que está aqui no quadro. And try to draw out a structure for it. Eu quero que tentemos desenhar uma estrutura disso aqui. Sim, que desenhássemos uma estrutura. So, but we'll do that next time. Mas isso vamos fazer na próxima aula. So the teacher who comes up next, please, I request that this is preserved for me. Então, eu vou pedir que esse quadro não seja apagado. So that we can use it tomorrow, I think. Para que possamos usar amanhã. Okay, let's pray. Vamos orar? Nosso Pai Celeste, queremos te dar as graças pela aula que tivemos juntos. Vemos que a tua palavra é perfeita, Senhor, e que até as coisas que parecem ser complicadas podem ser entendidas com metodologia e com o ensino que o Senhor nos provém. Te damos as graças por isso, pedimos que possamos fixar essas coisas nas nossas mentes. E tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém.